Olá, olá, olá! Bora pro nosso 28º episódio do AiuCast. Bora falar de assunto polêmico hoje, hein? Arroz, feijão e bife faz mal para a saúde? O título desse episódio, você deve ter percebido, é uma provocação. Isso porque no episódio passado a gente falou sobre os alimentos incompatíveis segundo a Ayurveda, né? Aqueles alimentos que quando a gente junta, apesar deles serem saudáveis sozinhos, quando a gente junta eles podem causar algum problema digestivo, eles podem aí ser a causa pra tua má digestão, pra, sei lá, as tuas cólicas intestinais, a tua distensão abdominal, né? E aí, eu te falei que uma dessas combinações incompatíveis é a junção, então, de leguminosas, então, de feijões, de lentilhas, de grão de bico com carnes, o produto de origem animal de modo geral. Ou seja, né, eu te disse basicamente que o típico prato brasileiro, arroz, feijão e bife, é um viruda rara, é uma combinação de alimento incompatível por excelência no Ayurveda. E então seria uma combinação que causaria males à saúde, né? E poxa, é o prato preferido de todo brasileiro, né? Os brasileiros que comem carne, né? Eu não como mais. Mas, por exemplo, arroz, feijão e ovo é um negócio que eu amo, eu ainda como, eu adoro. Mas, enfim, o Ayurveda fala que não é legal, né? Que a gente não deveria comer isso sempre, tá? Mas aí, então, vamos falar sobre isso, porque eu quero trazer um conceito muito importante. Eu usei esse tema, né, esse título, para trazer, então, um assunto muito importante, são dois conceitos muito importantes do Ayurveda. O conceito de Satmia e Asatmia. Eu posso estar falando errado essas palavras, tá? Essas palavras em sânscrito. Então, se alguém aí que fala sânscrito quiser me corrigir, fique à vontade nas minhas redes sociais. Mas acho que é isso, acho que é Satmia e Asatmia. Satmia é uma palavra em sânscrito que significa adequabilidade. Na verdade, ela tem algumas traduções, não é só uma, e aparece em diferentes momentos dentro dos clássicos do Ayurveda, dos livros que a gente estuda Ayurveda. Mas o que eu quero falar hoje é justamente um dos conceitos que ela traz, que é a adequabilidade. Especificamente o conceito de adequabilidade por costume alimentar. E a Asatmia é o oposto, tá? Então, Satmia é a adequabilidade, a Asatmia é o oposto, é a inadequabilidade, tá? Então, nesse caso, a gente vai falar sobre o que é inadequado, porque a gente não tem costume, tá? Então, o que é costume e o que não é costume na alimentação, beleza? Vocês vão entender exatamente o que eu tô falando agora que eu começar a explicar, tá? Porque às vezes fica meio difícil de entender assim na cabeça no primeiro momento, mas vocês vão entender ao longo da explicação. Pro Ayurveda, lembra que eu sempre falo que o mais importante de tudo é a individualidade, certo? O tempo todo eu tô batendo nessa tecla. No episódio passado a gente falou bastante isso, né? Então, eu quero que você grave isso, individualidade. Pro Ayurveda, aquilo que o nosso corpo tá acostumado a comer, a digerir por gerações, por questão de costume, por questão de tradições, né? Enfim, porque sempre foi assim, que os nossos avós faziam assim, bisavós, tataravós faziam assim, dificilmente vai nos fazer mal, porque existe esse costume. Claro que sempre tem exceção, sempre vou aqui abrir aspas, né, que para toda regra tem exceção, então, por isso a autoobservação é tão importante, o autoconhecimento é essencial quando a gente tá falando de saúde, quando a gente tá falando de digestão, tá? Mas quando a gente tá falando de comida de verdade, lembra? Comida saudável, que vem da terra, que a gente precisa preparar, né? Não tô falando de porcaria de supermercado. Então, quando a gente tá falando de comida de verdade, a gente sempre precisa considerar a questão do contexto social, histórico, regionalidade, costume. O Ayurveda, ele foi desenvolvido há 5.000 anos, pelo menos. Existem relatos aí de que pode ser até 7.000 anos, tá? Mas, enfim, o que a gente tem assim mais claro são 5.000 anos. Em um país que não tinha, e não tem até hoje, né? Desde há 5.000 anos atrás até hoje é assim, não tem o hábito de comer carne, gente, né? Eles comem bem menos do que a gente. Em várias localidades é até proibido comer carne. Então, a grande maioria da população é vegetariana, não é vegana porque eles consomem bastante leite e ghee, mas é vegetariano, tá? Então, há um contexto religioso cultural, né, por detrás ali, bem diferente do brasileiro. Então, começa por aí.
Então ele foi desenvolvido num lugar cujos corpos, é isso que eu quero que vocês entendam aqui nesse conceito de satmia, os corpos dessas pessoas não são acostumados a ingerir, processar, digerir, absorver, metabolizar esse tipo de alimento, esse tipo de combinação de alimentos especificamente. Eles comem bastante grãos, né? Eles têm esse costume de comer muitos e muitos grãos, é a base alimentar deles, a base, né, de proteína deles são os grãos, tá? E eles não fazem essa combinação com carne porque eles não têm esse costume de comer carne. Então, o corpo deles não tá preparado para isso. O corpo deles não tá fisiologicamente, né, geneticamente, se é que eu posso dizer assim, biologicamente, não tá preparado para aquilo, né? Por quê? Porque não tem esse costume de fazer essa ingestão. Então, quando eles fazem essa ingestão, vai cair como uma bomba, porque o corpo ele simplesmente não tá preparado para aquilo. Não é algo que ele treinou, digamos assim. É a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, nós brasileiros vamos para a Índia, tá? Eu nunca fui, tenho muita vontade, mas ainda não tive essa oportunidade, mas conheço muitas pessoas que já foram, já ouvi muitos relatos e é muito comum os brasileiros irem para lá e passarem mal, e terem diarreia, terem às vezes vômito, às vezes até febre. Não é só por causa da água, você pode falar porque eu tomo água contaminada. Não, a maioria das pessoas que vão pra lá já sabem que não pode tomar água, que só pode tomar água mineral, água da garrafinha fechadinha. Então, não é só por isso, tá? Geralmente nem é por isso. É realmente por causa da comida, tá? É porque a comida deles é ultra apimentada, com especiarias muito, né, que eles usam em grande quantidade, às vezes muito diferentes da nossa, com pimentas muito diferentes das nossas, muito curry, muita semente de mostarda, em grande quantidade, tá? Porque assim, aqui muita gente também usa, eu também uso semente de mostarda, eu também uso pimentas, mas assim, em pequenas quantidades, lá eles usam bastante. E as coisas que eles falam que não são apimentadas é porque são pouco apimentadas, mas assim, pra gente já é muito apimentado. Imagina as coisas apimentadas, que eles vendem como um alimento apimentado, né? Então assim, é muito apimentado. E são banhadas no óleo de mostarda, eles usam muito óleo de mostarda lá pra cozinhar. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume, a gente não usa óleo de mostarda pra cozinhar. A gente usa azeite, a gente usa óleo de girassol, a gente usa óleo de soja, que é péssimo, mas enfim, a gente usa, né, algumas pessoas. Usa manteiga, mas óleo de mostarda não, e o óleo de mostarda é muito quente, é muito pesado, tá? Inclusive o óleo de mostarda é indicado para vários tratamentos ali de vata, para fazer massagem e tal. O principal é sempre óleo de gergelim, mas para alguns casos se usa óleo de mostarda, por quê? Porque ele é muito quente, tá? Então é realmente um alimento pesado. E aí nós não estamos acostumados. Então, quando vai pra lá e o brasileiro vai e come uma comida cheia daquelas pimentas, cheia daquele óleo de mostarda, acaba passando mal. Por quê? Porque o corpo não tá, simplesmente o corpo não reconhece aquilo ali e fala, opa, nunca vi isso antes, que porcaria é essa, né? Então, ele não tá preparado para aquilo. Então, acaba caindo como uma bomba mesmo. Isso faz mal para a maioria por causa da questão de asatmia. Não é que o óleo de mostarda é um alimento ruim. Não é que a pimenta é ruim. É que o corpo não tá acostumado. Pra gente, o excesso disso faz mal. Claro também que o excesso de qualquer coisa faz mal. Então, assim, vou falar que todo indiano que come pimenta até não aguenta mais tá super bem de saúde? Não. Até lá eles têm um índice bem grande de gente com hemorroida, por exemplo. Mas é por quê? Porque eles exageram muito. Mas aqueles que não exageram, mas que usam uma quantidade ali de pimenta que é natural pra eles, mas que não é um exagero, usa óleo de mostarda, mas ao mesmo tempo também troca por outros óleos, não vai fazer mal pra eles, né? Aposto que pro brasileiro, uma vez só que comer já vai fazer mal. Da mesma forma, né? Pro brasileiro aqui, se a gente for comparar, né? Pra trazer pra nossa realidade, o arroz, feijão e um bife, pra maioria que tá acostumado, não vai fazer mal. Vai digerir, porque o corpo tá acostumado. Aí uma feijoada já tem mais potencial de fazer mal. Já tem muita gente que come carne, mas que quando come feijoada já sabe que vai ficar morrendo de sono, vai ficar letárgico, vai ficar, às vezes, com uma distensão abdominal, não vai conseguir jantar, vai comer a feijoada na hora do almoço, não vai conseguir jantar porque não vai ter fome. Por quê? Porque é difícil de digerir, porque tem muita carne, é muito pesado, tem muita gordura, a carne é muito gordurosa, né? Vai a carne de porco, que é muito gordurosa, enfim. Então, é diferente, né? Então, a gente tá falando qualquer exagero mesmo, vai fazer mal, sempre. Qualquer exagero faz mal, exagero de água faz mal, tá? Mas a gente tá falando, assim, de
uma coisa mais normalzinha, que é tipo um arroz, feijão e um pedaço de bife, um bifezinho, tá tudo certo, né? Tem muita gente que vai comer e não vai se sentir mal aqui no Brasil, porque a gente tá acostumado com isso, certo? Outro exemplo que eu posso trazer aqui de satimia, são os italianos, né? Por exemplo, o italiano come massa todos os dias. Eu sei, eu morei lá e come mesmo. Eles nem comem ou no almoço ou no jantar, eles não vivem sem. E alguns comem no almoço e no jantar. E eles comem no café da manhã também, porque a maioria come o tal do brioche, né, no café da manhã, que é tipo croissant, né? E, enfim. Então, eles estão muito acostumados a comer massa. A parte que a farinha deles, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a farinha deles é de melhor qualidade. Por quê? Porque o trigo é de melhor qualidade lá. Isso é importante a gente entender. O trigo aqui no Brasil, que cresce aqui no Brasil, ele não tem uma boa qualidade porque o clima não é tão adequado. Então, para que os nossos pães cresçam, para que os nossos os pães fiquem bonitos e tal, se adiciona glúten nas farinhas, tá? Então, as nossas farinhas, elas são manipuladas, elas não são 100%, aquilo que são. Então, não tem muita qualidade. Já a farinha lá da Itália, tem diversos tipos de farinha, o trigo é melhor. Então, já tem essa questão, que já não faz tão mal, principalmente para brasileiro que vai lá, percebe uma diferença, que não faz tão mal a farinha deles. Porque a adequabilidade, né, aquele trigo, ele tem melhor qualidade porque ele tá num terreno que é bom para aquilo, num clima que é bom para aquilo, entendeu? E ao mesmo tempo, os italianos, eles não têm tanto problema de intolerância a glúten, por exemplo, eles não desenvolvem tantos problemas assim com relação a glúten, não tem tanta gente que reclama de distensão abdominal quando come, né, a farinha com glúten e tal. Por quê? Porque eles estão acostumados desde sempre a comer isso. Aí o brasileiro que não é acostumado a comer sempre, porque o prato do brasileiro é arroz, feijão e carne, né, não é massa se come uma vez, 2 vezes na semana no máximo. Então, não tem tanto esse costume de comer todos os dias. Quando o brasileiro vai pra lá e começa a comer todos os dias, começa a ter problemas digestivos, começa a ter distensão abdominal, começa a ter lá uma dorzinha de cabeça, né, aqueles sintomas de que não tá digerindo bem. E, pra quem mora lá, acaba geralmente desenvolvendo até intolerância. Conheço várias pessoas que desenvolveram intolerância ali, porque, né, ficaram comendo e o corpo falou, chega, não consigo lidar com isso. E aí desenvolve a intolerância alimentar. A intolerância a glúten, né? Então, e por que essa diferença? Por causa disso, porque lá eles estão acostumados com isso desde sempre. O brasileiro não tá. Então, quando o brasileiro vai pra lá e fica comendo um monte de massa, acaba passando mal, tá? Então, basicamente, a ideia é essa. É o costume, é a adequabilidade, é satimia. Então, aquilo que você tem costume de gerações, né, o teu corpo ele vai se adequando, né? Sabe a teoria da evolução de Darwin, né? A gente vai se adequando à realidade. E isso é uma verdade, não vou discutir aqui Darwin não, tá, gente? Mas eu quero dizer assim, essa questão da adequabilidade, ela é uma verdade, tá? Porque a gente vem, imagina, bisavô, tataravô, sei lá, né, todos os nossos antepassados comendo aquilo, o nosso corpo, a nossa genética, ela vai se formando de uma forma que aquilo faz parte da nossa vida. Então a gente tem, por exemplo, bactérias no nosso corpo que conseguem digerir aquilo, a gente tem mecanismos no nosso corpo que entendem como digerir aquilo, a gente tem as enzimas corretas para digerir aquilo, o nosso corpo sabe lidar com aquilo. Aí vem uma pessoa de fora que não come aquilo, que não faz parte da vida dela, como por exemplo um indiano, que não come quase carne, vem aqui e come uma feijoada, vai passar mal. Por quê? Porque aí pra eles isso é a satimia, entendeu? Então esse é um conceito muito importante que eu quero que você que tá me ouvindo aí entenda. É muito importante a gente saber interpretar o que a gente lê, o que a gente estuda, o que a gente ouve na internet, né, sobre a Ayurveda, sobre qualquer sistema de medicina, sobre qualquer informação de nutricionista, de qualquer coisa. A gente precisa escutar, pesquisar, juntar informações, filtrar e contextualizar, tá? Trazer para nossa realidade e, mais importante de tudo, testar, né? Se você tem dúvida se alguma coisa funciona ou não funciona, se você tem dúvida se um alimento é compatível ou incompatível com a tua digestão, testa, fazer uma vez ou outra não vai te matar, né? Como eu sempre falo aqui, o que faz a tua saúde é o que você faz todos os dias, não o que você faz de vez em quando. Então, teste as coisas, tá? Como que eu testo, Yara? Comendo por um tempo. Então, se você é uma pessoa que tem costume de comer arroz, feijão e carne todos os dias,
testa não comer, por exemplo, à noite. Então, à noite, seja vegana. Coma só leguminosa, legumes, arroz. Não coma carne, não coma produto de origem animal. Testa. Ou por uma semana, fica sem comer carne. Come só, sei lá, tofu, ovos. Você pode comer, por exemplo, fazer um teste, né, de comer os ovos, mas não comer carne, por exemplo. Ou não comer um tipo de carne específico, e aí ir testando, fica um tempo sem e ver como fica a tua digestão, melhorou, piorou, aí volta a comer, aí vê, eu tava mais bem disposta quando eu tava sem comer carne vermelha, por exemplo. Aí você vai notar que, opa, de repente a carne vermelha não me cai tão bem, ela me tira energia, porque requer muito da minha digestão, eu não consigo digerir bem, aí eu fico cansada, aí eu fico sem energia, aí eu fico meio apática, enfim. E aí, de repente, os dias que eu não comi a carne, eu percebi que, poxa, fiquei super melhor. Então, isso é observação, isso é autoconhecimento, isso é testar o que funciona ou não para você. Então, comer por um tempo, depois ficar um tempo sem e ir comparando como o seu corpo reage, tá? Eu, por exemplo, eu não digiro bem carne. Eu passei a vida inteira comendo carne, a vida inteira, eu digo assim, né? Até os meus, 25 anos, eu acho que foi com 25, ou eu já tinha 26, por aí, 25, 26 anos, comendo carne, sempre, em todas as refeições. Quando eu decidi parar de comer carne, porque eu comecei a estudar Ayurveda, porque eu comecei a ver essa questão dos testes, né, de coisas que poderiam estar me fazendo mal, eu resolvi então tirar a carne. Tirei completamente todas as carnes, de peixe, enfim, branca, carne vermelha todas, e fiquei vegetariana por um mês. Senti uma melhora drástica na minha digestão em poucos dias. Eu, menos de uma semana, já estava muito melhor, as minhas dores, eu tinha muita distensão abdominal, melhorou muito. Aí, depois de um mês, eu comecei a comer um pouquinho de carne, então eu comia uma refeição, né, o outro dia eu comia de novo, e aí eu fui percebendo, meu rendimento caiu, comecei a ter dor de novo, comecei a ter cansaço, dor de cabeça, e aí fui notando que era a carne. Cheguei à conclusão de que era carne, porque era assim, não comer carne, ficava bem, comia carne e batata, ficava mal. Então assim, parei de comer carne, tirei a carne da minha vida porque eu percebi que pra mim não funciona, que pra mim ela é ruim pra digestão, e como a digestão é o principal pra gente ter saúde, não faz sentido continuar comendo carne na minha vida, porque eu prefiro ter uma boa digestão e ter uma boa saúde. Então, é isso, eu fiz o teste, sei que pra mim carne não faz bem. Mas, Yara, por que então que vem mexe os terapeutas em Ayurveda, né? Se é uma questão de individualidade, por que os terapeutas sempre falam por aí que comer carne faz mal, que tem que reduzir o consumo de carne, que não pode de jeito nenhum misturar carne com leguminosa, blá blá blá, não sei o que, tá. Por quê? Primeiro, eles são loucos? Não, não é isso. De fato, as carnes são alimentos de difícil digestão, gente. São alimentos, né, todos os alimentos, na verdade, de origem animal, né? São alimentos muito complexos, muito ricos em nutrientes, muito pesados, né? Tem muita coisa ali pro corpo digerir. Então, realmente, eles são de mais difícil digestão do que qualquer alimento do reino vegetal, né? Você vai comparar uma carne com uma abobrinha, com uma batata, não tem como, entendeu? O alimento de origem vegetal, ele é mais fácil de digerir mesmo, ao passo que o de origem animal é mais difícil. E aí, pro Ayurveda, como eu já falei várias vezes e falei aqui agora há pouco, o principal pra gente manter a saúde é ter uma boa digestão. Então, a gente tende a sempre evitar aquilo que a gente sabe que é mais pesado para a digestão. Mas, se você tem uma boa digestão, aí vem a questão da individualidade, se você retirar as carnes e aí você voltar a comer, e aí você perceber que não fez diferença nenhuma e que você digere bem as carnes numa boa, que não muda nada, que você tem disposição, que você dorme bem, que você não tem nenhuma dor, que tá tudo certo quando você come carne, tudo bem, você pode continuar comendo. Então, pra você a carne não faz mal, pra você o teu corpo tá super acostumado e não vai te fazer mal, então pode comer. Só tenta evitar quando você estiver doente, porque aí o nosso poder de digestão cai muito quando a gente tá doente, por uma questão do sistema imunológico mesmo, que precisa agir. E quando você sentir de fato que a tua digestão não tá boa, né? Porque tá muito calor, porque, enfim, você tá muito estressado ultimamente, aí você não tá dormindo bem, aí tua digestão tá ruim. Então, perceber que a digestão tá ruim ou tá doente, aí evita comer carne, evita comer produto de origem animal. Mas aí, no teu dia a dia, quando você tá bem, come a tua carne, tá tudo certo. Não precisa ser vegetariano pra praticar Ayurveda.
E em relação às combinações incompatíveis é a mesma coisa. Então, quando a gente vai tratar qualquer problema digestivo com a Ayurveda, com a terapia Ayurveda, a gente começa retirando as combinações incompatíveis, os tais Virudharas. Por quê? Porque a gente sabe que potencialmente, né, eles podem causar problema na digestão. Então, eles têm esse potencial de causar, de prejudicar a digestão. Então, a gente retira esses alimentos da pessoa para ver como essa pessoa vai reagir, para ver como o corpo dela vai reagir e aí entender se é aquilo que tá fazendo mal para ela, né? Claro que se é uma pessoa que come tudo errado, que vive de ultraprocessado, eu não vou tirar Virudhara dela, não vou tirar alimento incompatível, eu vou tirar ultraprocessado, eu vou tirar aquilo que eu já sei que tá fazendo mal. E aí, se a pessoa trocar um ultraprocessado, uma lasanha congelada do supermercado, por um arroz, feijão e bife, por uma feijoada, eu tô feliz. Porque daí, nesse caso, ela vai fazer um bem pra saúde dela. E aí não vai ser Virudhara, entendeu? Pra aquela pessoa. Por quê? Porque pior do que o alimento ultraprocessado não tem, entendeu? Então, assim, né, a feijoada tá muito melhor. Então, tem essa questão, a gente precisa ter esse cuidado de enxergar quem é a pessoa, dessa questão da individualidade. Mas a gente retira, então, na grande maioria das vezes a gente retira os Virudharas por causa disso, porque muitas vezes chegam pessoas que já estão tentando uma dieta mais saudável, então que já tiraram ultraprocessados da alimentação, que já estão comendo mais comida de verdade, mas daí elas continuam mal. Então aí pode ser que realmente para essas pessoas o ADN delas tá ruinzinho, não tá legal, e aí ele não consegue digerir essas misturas incompatíveis. Então, por isso que a gente retira para observar. Eu, por exemplo, na minha prática, eu faço isso, eu tiro então esses potenciais causadores, né, dos problemas da pessoa, observo e aí a gente vai incluindo aos poucos. Então eu falo, então hoje testa um arroz, feijão e bife, vê como você se sente. Faz um comparativo de como você tava, né, na outra semana que você não comeu. E aí a gente vai observando isso e percebendo o que para aquela pessoa faz sentido ou não. Eu ensino as minhas clientes, principalmente, eu gosto de ensinar para que elas terminem o processo que elas fazem comigo de mudança de hábitos, de estilo de vida, de reequilíbrio do corpo. Eu quero que elas saiam sabendo resolver depois os problemas de saúde delas, né? Que elas, lógico, às vezes elas vão precisar de mim de novo, vão. Mas eu não quero que elas precisem sempre, eu quero que elas consigam, né, começar a trabalhar sozinhas essa questão do equilíbrio. Então, eu ensino a observar, eu ensino a fazer esses testes para que a pessoa consiga ir notando a cada momento da vida dela o que tá fazendo sentido e o que não tá. Porque, de novo, repetir mais uma vez, não existe verdade absoluta em nada, nem no Ayurveda. O que existe é individualidade. Quando o assunto é comida de verdade, tudo pode ser bom ou ruim, depende pra quem. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado e aproveitado esse conteúdo. E no próximo episódio eu vou te contar por que o Ayurveda condena o consumo de salada. Será que isso é verdade? Se você está me assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, de acionar o sininho das notificações para que você sempre receba, né, quando um novo vídeo sair. E manda para outras pessoas, comenta aqui se você tiver alguma dúvida que eu vou adorar responder. E é isso, compartilha, porque eu sei que essas informações podem ajudar a saúde de muita gente. Até o próximo episódio.